Quem já está impactado aqui nessa noite? Glória a Deus. Como Deus faz, como Deus transforma. Tremendo. Talvez agora eu entenda porque Deus me levou para um tema aqui. Que a Ângela falou assim, vai por aqui, por aqui. Aí depois eu falei, Ângela, estou pregando por outra coisa completamente diferente aqui, né? Mas, ouvindo os testemunhos, a gente entende. Porque tudo na vida do crente, Deus dirige, irmãos. Olha, você pode achar que às vezes a coisa está complicada na tua casa. Você pode achar que às vezes os rumos não estão muito de acordo, como a gente viu aqui Sabrina, como a gente viu aqui a irmãzinha aqui falando, a Daiane, falando assim sobre a sua vida, mesmo na igreja, fora da igreja, vivendo nas trevas, na podridão das trevas. Mas quando Deus tem propósitos, Deus vai buscar, Deus vai trazer, vai mudar, vai ter transformação. Glória a Deus por isso. Creia nisso. E eu quero tentar falar rapidamente, vamos ver, né? Sobre um tema interessante. A influência no plano espiritual. A influência que tem o plano espiritual naquilo que nós fazemos, no nosso comportamento. Algumas coisas você vai identificar com alguns testemunhos que foram ditos aqui. E eu nem ouvi, eu estou vindo aqui hoje pela primeira vez. Aliás, tem casos aqui que eu nem sabia. E eu quero começar lendo um texto que está em Marcos capítulo 5. Vou ler 15 versos, me acompanhe. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. E este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava, e viram um homem que tinha sido possuído pela legião dos demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Nós cristãos, às vezes, temos uma tendência de espiritualizar todas as coisas. Talvez você veja uma pessoa ouvindo um rock pesado, um heavy metal. A CDC, quem é a época da CDC? Quem ouvia? Olha, entregou, irmão. Aí você já fala, o cara está do diabo. Está ouvindo rock pesado, né? Mas, entretanto, esse mesmo cristão, às vezes, que julga uma pessoa ao ouvir um rock pesado, dizendo é do diabo, escuta, por exemplo, aquela cantora Taylor Swift, né? Se eu falei certo? Que normalmente no seu show está endemoniado. E aí não vê problema nisso. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Que na verdade, meus irmãos, o diabo se apresenta, ou tem se aproveitado e se apresentado nas coisas mais inofensivas. E eu vi de um pregador, uma certa ocasião, que um sacerdote satânico nos Estados Unidos comentou com ele que ele se interessou pelo satanismo a ver uma série muito conhecida, quem é mais antigo vai lembrar dessa série, chamada
bewitch, ou no Brasil como a feiticeira. Eu confesso, eu assisti a feiticeira. Mexi o narizinho assim, né? Quem é dessa época? Ah, entregou tudo aí de novo. Veja, na verdade, parecia muito bem inofensiva, né? Olha, meu pai é pastor, minha mãe radical total, deixava a gente assistir. Uma série que aparecia inofensiva, de uma bruxinha bonitinha, mas na verdade era uma série satânica. E esse apóstolo do satanismo nos Estados Unidos conta que esta série motivou a buscar o satanismo. Olha que coisa interessante. E ele confirmou isso, que de algo que aparentemente normal, sem intenção nenhuma, o levou para um lado negro das coisas, vamos dizer assim. Talvez qualquer cristão, como talvez eu muitas vezes fiz essa mesma afirmação, diga o seguinte: que mal tem? Nenhum. Não tem problema nenhum. Não está falando nada de Satanás, não está falando nada do diabo, não aparece nada. Mas a Bíblia diz que Satanás se veste de anjo de luz. E, meu irmão, às vezes você pode estar vendo um anjo de luz e achando que ele é um anjo do céu, quando na verdade é um demônio disfarçado, hein? Cuidado com isso. Veja que Pedro, em certo momento, confrontou Jesus e disse assim: Jesus, você não pode ir na cruz, não faça isso. Jesus, com toda a sua perfeição de discernimento, na hora fala: afasta de mim, Satanás. Se eu tivesse do lado, eu fosse o Senhor, é o Pedro, pô. Está querendo cuidar do Senhor, está preocupado com a sua. Ele é meio impulsivo, mas assim, que é isso? Chamar de Satanás o homem. Mas na verdade era o diabo usando a boca de Pedro para que talvez fizesse com que Jesus não cumprisse o propósito que ele tinha, que era de morrer na cruz por minha vida, por sua vida, e assim cumprir um plano de Deus para toda a humanidade. Veja, você, meu irmão, vai precisar de discernimento, diga aí, discernimento, para olhar além do óbvio, para olhar além daquilo que é natural. Portanto, nessa passagem que lemos, nos mostra certas coisas que são causadas pelos espíritos, que muitos cristãos às vezes estão tendo dificuldade de reconhecer. Há muitas coisas que acontecem na vida, inclusive de cristãos, que precisamos ter um outro olhar, um olhar agora espiritual. Dá para entender até aqui, amém? Veja, alguns dizem assim: ai não, eu nasci assim, eu sou assim desde pequenininho, fui ensinado assim. Veja, não, às vezes é o diabo usando de artifícios, e quando você começa a entender certas coisas, você começa a ter autoridade para se posicionar no reino espiritual e dizer: aqui não, aqui essa farra acabou. Para entender em nome de Jesus certas coisas tem que mudar e tem que terminar em nome de Jesus. Então veja, eu não pretendo aqui espiritualizar todas as coisas. Na verdade, há uma linha cristã, mas a linha mais pentecostal gosta muito de chegar e falar assim: o diabo está em todo lugar. Não, essa é meu entendimento ou aquilo que eu quero trazer nessa noite. Mas o que acontece? Há sim certas tendências, há certas influências que você, meu irmão, tem que começar a prestar atenção, porque vivemos no mundo perigoso que estamos vivendo nesses tempos hoje. E você vai ter que entender que há coisas que você vai crer que é para você, e há coisas que você vai crer que não combinam e não funcionam e não é para você, porque não vem do céu para a sua vida. Dá para entender até aqui? Então essa é a razão pela qual Jesus revela essa passagem para nós. Ou seja, para vermos que existe sim uma influência no mundo espiritual, trabalhando no mundo natural. E essa influência, ela só tem duas: ou ela é do mal, ou ela é do diabo, ela é do inferno, ou ela é do céu, do Espírito Santo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então eu quero falar rapidamente alguns comportamentos, algumas coisas para nos alertarmos de como o diabo usa e como ele trabalha, baseado no texto que lemos.
quero que você entenda claro, o que eu estou chamando isso é de influência. Dá para entender, amém? Não estou falando nada que é demônio, está com demônio, não é isso. Estou falando de influências que o mal pode trazer. A primeira dela eu chamo de extrema solidão, ou de antissocialismo. Porque a Bíblia diz no verso 3 que este homem morava num cemitério. E há pessoas que não se dão conta que às vezes elas são tão retraídas, tão reprimidas, não têm amigos, não se importam com nada, que vivem uma relação com as coisas mortas, inanimadas, não com as pessoas. E esse tipo de gente é sim influenciado pelo inimigo, por Satanás. Você acabou de ouvir aqui os dois testemunhos que ouvimos. Nada trazia felicidade. Parecia que vivia um vazio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não tenho amigos, não tem nada. Essa é uma oportunidade onde o inimigo vem para trazer problemas para casa. Porque esse homem vivia no cemitério. Porque Satanás, através dos seus espíritos, o fizeram viver nos sepulcros, porque os espíritos querem que você se afaste das pessoas. Agora, olha que coisa, como a gente pode ser influenciado. Há pessoas que não podem vir na igreja. Vem uma vez, não vem de novo. Vem no Connect, em concert. Ai não, amanhã acordar às 9 horas para vir na igreja é muito. Veja, não posso ir no culto. Já fui, comprei minha cota já da semana. Isso é um erro, meu irmão. É um erro. A Bíblia diz, no outro contexto, mas que funciona para esse aqui agora, que não é bom que o homem viva só. Porque uma pessoa sozinha é uma presa fácil para o inimigo. Veja quando Jesus fala do bom pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida, porque uma ovelha sozinha, ela pode ser presa fácil, e o Senhor se preocupa e vai buscar aquela que está sozinha. Meu irmão, você não pode estar só, você necessita de um connect familiar, você necessita da igreja, você necessita de comunhão, você necessita de amigos, você necessita de pessoas ao seu lado. É assim que há vitória, e pessoas do bem, pessoas de Deus para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é como se fosse a sua família. Os irmãos, os homens são como os irmãos, as mulheres são como as irmãs. O que o inimigo quer é que você nunca tenha um lugar, que você não tenha amizades que te guardem e possam te proteger. Então não permita que o Satanás te leve a uma solidão extrema. Até aqui estão comigo ou não? Amém? Um segundo comportamento muito peculiar, de uma influência do mal, é que rejeita qualquer limite, rejeita a norma, rejeita a regra, rejeita a estrutura social. Uma das coisas que esse homem tinha no texto, que vemos no texto, é que ele não podiam amarrar, não podiam dominar, não podiam controlar. Veja, está certo que há controles que são bons na nossa vida. Há controles que são necessários na nossa vida. E a Bíblia diz que nós temos que nos submeter, com certeza, a toda instituição, a toda autoridade que o Senhor levantar. Mas o que o inimigo quer que você seja é um fanático individual, estou chamando assim, que você nunca obedeça a nenhuma autoridade. Já viu aquelas pessoas que criticam em tudo, não obedecem a ninguém, tudo é um problema, não aceitam uma autoridade? E temos que entender, sim, que há estruturas organizacionais que nós temos que obedecer. Mas no texto diz que esse homem, diz assim, que ninguém o podia dominar. Essa palavra no dominar, no original, pode ser traduzida como também ninguém podia deter, ninguém podia disciplinar, ninguém podia domesticar, submeter, subjugar. As pessoas que não querem aprender ou se submeter, principalmente ao que o Cristo traz como conduta, como princípio, são pessoas que estão sendo influenciadas pelo inimigo. Pense nisso. Um terceiro comportamento, eu chamo de emotividade constante. Há muitas pessoas que são muito emocionais, e quando isso é levado ao extremo, isso não é de Deus. O texto vai dizer que esse homem, dia e de noite, andava muito louco. Sabrina disse aqui, ela se drogava. E quando você tem uma falta de um vazio na sua vida, você quer preencher com outro. Olha o texto, dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando, cortando-se com pedras.
Então, quando a gente vê, por exemplo, olha, preocupações, estresse, tensão, medos, inquietação, é algo que pessoas normalmente podem estar sendo influenciadas pelo inimigo. Medos extremos, situações que não te deixam viver normalmente, mentes despertas, dorme de dia, fica acordado a noite inteira, não tem sono, não consegue dormir. Tudo isso, meu irmão, olha, é espiritual. Temos que aprender a tomar a autoridade de Cristo sobre a nossa vida para repreender isso em nome de Jesus. Um outro comportamento, eu chamo de autoflagelação. Diz o texto que o homem andava se machucando, se cortando com pedras. Quando você vê pessoas que têm vícios, têm hábitos que são totalmente danosos, essa pessoa com certeza está com influência do inimigo. A extrema inabilidade que o homem tem de livrar-se do álcool, livrar-se de drogas, livrar-se do cigarro, livrar-se de pornografia, livrar-se de sexo ilícito, o homem às vezes, essa falta da força de conseguir trazer vitória, se livrar desses vícios, nós temos que entender que isso é algo que não é normal. Porém, se a gente normaliza isso, se cremos que isso é algo físico, a gente está cometendo um grave erro, meu irmão. Pode ter começado como algo físico, porém é algo hoje espiritual. Mas a vitória no nome de Jesus, temos que crer nisso. Olha, tudo que te obriga a trazer um dano a si mesmo é diabólico. Nunca esqueça isso. Vou repetir isso aqui, estou pegando pesado mesmo, daqui a pouco eu pego mais leve. Tudo que te obriga a trazer um dano a si mesmo é diabólico. É diabólico. Um outro comportamento influenciado pelo mal. Desconforto para com a espiritualidade. Esse é bom, fala aí, desconforto para com a espiritualidade. O texto, é claro, diz que quando esse homem chega perto de Jesus, ele está atormentado. Agora vai doer. Há muitos dentro da igreja que ridicularizam o mover do Espírito Santo. Eu chamo isso que ele está na periferia do Evangelho. O Evangelho está aqui, Deus quer trabalhar aqui, você está correndo fora aqui. Você nunca vê essa pessoa orando. Você nunca vê essa pessoa recebendo uma unção. Sabe por quê? Porque acham que é ridículo. Há pessoas que estão anos na igreja, nunca vieram no altar. Não vem buscar de Deus, não vem chorar na presença de Deus. Há um espírito que constantemente faz com que essas pessoas se mantenham à margem do profundo que Deus quer trazer, quer entregar. Quando esse homem do texto estava com essa influência do inimigo, chegar perto de Jesus era um tormento. Consegue entender? Não precisa falar amém não, consegue entender? Sim? Outro comportamento muito comum, com influência do inimigo. Distorção da sua identidade. Porque quando Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? Ele responde, Legião, porque somos muitos. Ou seja, dentro desse homem havia espíritos que não já o deixavam expressar quem ele era. Os demônios haviam tomado toda a identidade deste homem. Dalane disse, eu ficava aqui na Avenida Industrial. Ela nem sabia, ela se permitia o Espírito vir sobre ela e dava aí os passos que tinha que dar. Sabe que as pessoas hoje têm se confundindo na sua identidade. E isso é uma influência diabólica. Tem gente hoje que não sabe se é homem. Tem gente que não sabe se é mulher. Tem gente achando que é canário. Tem gente achando que é cachorro. Tem gente achando que é animal, cavalo, vaca. Eu vi essa semana aqui no Instagram lá uma comitiva de pessoas que se achavam que eram cachorros. Não sei se alguém viu isso no Instagram. Né? Estava com a coleirinha lá. Aí eu repórter, mas você é o quê? Ah, quando eu estou com a minha máscara, eu sou cachorro.
E tinha o cara do lado do dono dele. Pessoas influenciadas pelo demônio. Mas sabe que há muitos cristãos que também vivem batalhando com certas dúvidas. Eu sou ou não sou salvo? Outro tipo de dúvida. Jesus está comigo ou não está comigo? Se Jesus voltar hoje, eu vou ou eu fico? Lembra-se da primeira tentação de Jesus, quando foi levado ao deserto? Satanás já chegou de cara. Se tu és o Filho de Deus, transforma isso aqui. Ou seja, Satanás estava querendo justamente botar em dúvida aquilo que Jesus era, a sua identidade. E uma das primeiras coisas que Satanás quer fazer é botar dúvida no seu coração. Enfrente isso. Enfrente isso. Não deixe que a influência de Satanás venha sobre a sua vida nesse sentido. Um sétimo comportamento do inimigo: extremo apego às coisas. Diz o texto que os espíritos disseram para Jesus: não nos tire desse lugar. Sabe quando você vê gente amarrada em coisas? É influência do diabo. Elas são amarradas em lugares, amarradas no trabalho, amarradas numa relação amorosa ou numa relação familiar, amarrados até em negócio, amarrados na carreira. Esta pessoa está influenciada pelo inimigo. Há pessoas, meus irmãos, e eu já vi isso porque eu trato isso com casais, há pessoas que têm relações abusivas e não conseguem se desvincular dessa relação, estão amarradas. Trata-se nitidamente de uma influência do inimigo. Então, qual o resumo que eu estou dizendo até aqui, pelo menos esses 7 apontamentos rápidos de influência de Satanás? É que muitas coisas dessas que eu acabo de expor, com certeza são influências do inferno. Volto a dizer, não estou chamando que ninguém está possesso, não é isso, são influências do inferno. E elas podem vir na vida de qualquer um, inclusive de nós que somos cristãos. O inferno trabalha trazendo opressão, medos, inseguranças, também sobre a nossa vida. E aí a gente começa a pensar que a gente não tem poder ou autoridade para nos desvincularmos disso. Mas hoje à noite, o Senhor vem dizer claramente a liberdade de Jesus Cristo. Ah, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí. O que o Senhor quer dizer é o seguinte: a liberdade de Jesus Cristo, meu irmão. Pode aplaudir, vai aplaudir, aplauda mesmo. Porque a liberdade de Jesus Cristo. Agora deixe-me falar algumas influências que o Espírito Santo te dá. Porque vimos do inferno, né? E não vamos ver do céu? Vamos ver do céu. Porque no mesmo texto, nesse mesmo texto, nós conseguimos ver que Jesus libertou aquele jovem, toma o controle da sua vida e agora começa a exercer algumas transformações de imediato. A primeira influência que o Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida, como tem trazido e vai continuar trazendo, é paz. Diga aí, paz. Essa é a primeira coisa que Deus dá, paz. Porque sem paz, meu irmão, você não faz nada. Mas há pessoas que não têm paz. Veja, eu não quero dizer que você tem que ter, você não tenha paz por um problema que você está enfrentando. Não é essa paz que eu estou dizendo. Ou você não tem paz por uma transição, alguma dificuldade que você está enfrentando. Não é isso que eu quero dizer. Agora, a gente tem que entender que há uma influência espiritual que pode te tirar a paz. E você tem que buscar a paz que o Senhor dá. Não é a paz, estou cheio de dinheiro, estou cheio de paz. Não é essa. Não é a paz por uma comodidade. Eu estou em paz porque minhas coisas estão em ordem, tenho uma boa casa, tenho um carro, minha família está em ordem. Não é essa paz. Porque essa paz, ela é passageira. Crises podem chegar, dificuldades podem chegar, essa paz pode ir embora. A paz que você necessita, trata daquela paz que vem do céu, aquela que excede a todo entendimento. Aquela que numa dificuldade você não entende, mas eu tenho paz porque o Espírito Santo planta essa paz no nosso coração.
Essa que vem do céu, que é a paz que o Senhor promete, essa é a real, a verdadeira. Então, quando você tem essa, não importa a situação, não importa o governo, não importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem saúde ou está na enfermidade, o Espírito Santo coloca paz no seu coração e através dela você consegue caminhar diante para a vitória em nome de Jesus. Uma segunda influência que o Espírito Santo nos dá é a autoimagem. Diga aí, autoimagem. Porque no final do texto, em outras versões, aquele jovem endemoniado, ele estava nu. Mas quando no último versículo, você prestou atenção, o texto é claro, fala assim, estava ali sentado, vírgula, vestido. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Por que precisaria colocar que estava vestido? Então veja, não se trata que a autoimagem, quando o Espírito Santo traz para a nossa vida, não se trata de uma autoimagem de produção. Então eu estou bonitão, né? Estou no shape. Outro dia eu cheguei aqui, você falou assim, pastor, o senhor está no shape. Eu nem sabia que era isso. O outro falou assim, o senhor está nos panos. Eu falei, meu Deus, né? Tem que estar no pano, sem pano não pode, né? Eu falei assim, não se trata dessa imagem, não é essa. Mas o que acontece? Mas você precisa ter cuidado com a sua imagem. Ou seja, aquele homem, quando estava endemoniado, ele reluzia de uma maneira diferente. E agora, quando houve libertação, o Senhor transformou e a sua autoimagem começou a mudar também. Ó, meu irmão, eu trabalhei numa família, a filha tinha uma dificuldade de demônio, já contei essa experiência, mas olha que interessante. Ela, por causa de influências, ela só vestia-se de preto, cabelão preto, batom preto, olho preto, unha preta, batata, né? Um dia ficou preto o negócio, o demônio foi lá, incorporou. Me chamaram meia-noite, vocês sabem, já contei essa história. Fui lá, trabalhei lá, e Deus libertou, glória a Deus, foi tremendo a libertação completa dessa menina, completa. Não vou contar aqui, não teve nem tempo para isso. Mas, eu estou falando da autoimagem. Quando eu percebo essa menina na igreja, no próximo fim de semana, menina, hein? Roupinha bonitinha, de gatinha, uninha rosa, cabelinho feito, maquiagem, lábio cor de rosinha. Olha como o Senhor limpa tudo e transforma. Transformou. Aquilo que era treva, aquilo que era negro, sombrio, saiu. Quando saiu o demônio, a influência de Satanás saiu, houve uma transformação em toda a sua autoimagem. O que é de Jesus é luz, o que é de Jesus reluz, que brilha. Dá para entender? Porque com Jesus as pessoas têm que ver uma transformação externa também, meu irmão. Glória a Deus. Tudo gente bonita aqui. É Jesus no coração. Outra influência do Espírito Santo, como diz o texto, eu chamo assim, perfeito juízo. Diga aí, perfeito juízo. Foi justamente o que texto que nós relemos aqui. Ele ficou em perfeito juízo. Olha que coisa interessante. Ou seja, você sabe o que é um juízo cabal? Juízo cabal é uma pessoa sóbria para tomar decisões. É esse rapaz. Estava uma pessoa sóbria com a maneira de proceder. Os demônios não influenciavam mais a sua maneira. Era uma pessoa sóbria. Quando você está em Cristo, você deixa de fazer loucuras. Deus diz amém ainda, meu irmão. Quando você está em Cristo, você não toma mais decisões erradas, decisões loucas. Você tem que entender, por muito tempo, talvez você pensava diferente, e agora você está colhendo uma colheita de bênçãos para a sua vida. As suas decisões são assertivas. Dá para entender, amém? Agora, veja bem, quando você se converte de verdade, como aquele jovem se converte, e agora um juízo, um perfeito juízo, você tem que entender que as coisas têm que se converter junto com você. As suas contas têm que se converter também. Chega de Shopee. Beleza? Fala Deus, né? Chega! Haja cartão de crédito para pagar aí depois. Oh, meu Deus. Né, Sérgio? Pô, chega disso. Magalu, Mercado Livre, do inferno. Mas, meu irmão, seu Instagram tem que se converter. A sua maneira de se vestir tem que se converter.
É verdade mesmo. As suas tomadas de decisões têm que se converter. Como você se relaciona com a sua família, com os seus amigos, também tem que se converter. O gadareno aqui, esse jovem aqui, saiu como louco para trás de Jesus, voltou como uma pessoa normal, vestida, pleno juízo. Era louco, mas não, agora mudou tudo. Como você namora, tem que se converter também. Como você se relaciona, entendeu? Tá? Tem que se converter, viu? Há tempo para todas as coisas. Então Jesus entra, muda tudo. Diga aí, muda tudo. Muda a sua vida, muda a minha casa, muda meus relacionamentos, muda meus negócios. É assim, gente. Eu sou da época que fazia negócio, quando eu fazia negócio, era no fio do bigode. Né? Você lembra disso, fio do bigode? Que a gente falava, cumpria. Hoje, meu irmão, faz contrato, assina, põe cartório, 4 testemunhos, não sei o quê, pá, e dá errado. Assim, o que é isso? A palavra do crente é se ensina ou não. Não é porque a sociedade faz, não, porque eu sou crente, sou Jesus, muda meu comportamento, sou homem de uma palavra, sou homem que cumpre o que eu falo, tem que ser assim, influência do céu na sua vida. Crente tem que ser crente, meu irmão. É isso aqui. Vamos parar de ser crente de mentirinha, tem que ser crente. Você fala, cumpre. Agora veja. Imagina que você fala que é crente, não faz nada disso, não cumpre nada, a sua vida continua sendo a mesma coisa, e você fala que é crente. Me diz uma coisa, quem vai acreditar em Jesus olhando para você? Ninguém. Então, com a conversão, vem transformação. Diga aí, com a conversão, vem a transformação. Juízo cabal é o que esse rapaz recebeu de Jesus. Tome decisões corretas. Escolha sempre aquilo que traz uma influência eterna, meu irmão. Aquilo que vai representar a sua vida com Jesus. Talvez você vai ter que pensar assim, o que eu vou fazer? Isso me aproxima de Jesus ou me afasta de Jesus? Tem isso na cabeça? Você vai errar menos possível. Vai fazer um corte, vai tomar uma decisão, vai não sei o que, papá. Isso me aproxima de Jesus ou isso me afasta de Jesus? Se me afasta de Jesus, estou fora. Deu para entender? Me diga amém. Outra influência, eu chamo de oração, diga aí oração. Então vai dizer que aquele jovem chegou perto de Jesus, implorava a Jesus. Cristão que não ora não tem poder, viu? Está orando aí ou não? Ó, já como ficou mais baixo. Cristão que não ora não tem poder. Agora, eu não estou falando de oração religiosa, oração da refeição, obrigado por esse alimento. Não estou falando disso. Há muitos tipos de oração que não se enquadram nesse tipo de oração que eu estou dizendo aqui. Jesus já falou, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o Pai, clama ao Senhor, vai na intimidade. O que o Senhor quer é relacionamento com você, é ser íntimo. Os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou assim, vocês orarão assim, Pai Nosso. Por que ele começou com Pai Nosso? Por que não fosse Santíssimo Senhor, Deus de Abraão, Deus de Jacó, não sei o quê? Porque o Senhor, nosso Deus Pai, nosso Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele te permite, Ele quer ter intimidade com você e fala assim, olha, é teu Pai, chega assim, meu Pai, eu preciso disso, olha a minha situação, olha o que eu estou passando, Ele quer intimidade, dá para entender, amém? Deus busca relacionamento, busca pessoalidade, e a gente tem que aprender a falar com Deus como nós falamos com o nosso amigo. Se há algum amigo que é fiel, é o Senhor Jesus. Converse com Ele como você conversa com o seu melhor amigo, porque Ele sim não vai te trair, não vai te enganar, não vai te roubar, quer o melhor para a sua vida, quer te dar um futuro abençoado. Esse você pode se entregar de coração, que Deus está pronto para te atender e te ouvir, em nome de Jesus. Uma outra coisa que o Espírito Santo traz para nós, vamos correr aqui, é a relação familiar. O homem salvou a sua casa depois que ele veio para Jesus. O texto diz que quando ele é liberto, o Senhor fala assim, vai, volta para sua casa e para os seus familiares e amigos. Quando estava endemoniado, vivia no cemitério. No cemitério não tem pessoas, só tem gente morta. No cemitério a relação só é com a morte, não com a vida. Mas quando vem a Jesus, volta para os seus familiares, volta para os seus amigos. Muitas vezes não entende isso. Se você não pode se socializar, meu irmão, você está um pouco doente.
há uma influência negativa aí. Então nós temos que aprender a nos relacionar. Olha, Connect é para relacionamento. Talvez a maioria aqui, eu acredito que sim, né, pastor Ângelo? A maioria aqui ou está no Connect familiar ou participou de um Connect Experience. Olha que bênção. Mas isso aqui tinha que estar entupido de gente. Porque é bênção para você. Se você não faz parte, faça parte. Aprenda a se relacionar, aprender as coisas sadias, aprender o que é santo, aprender princípios. E o Connect é o melhor lugar para isso. E vou terminar com a última influência, que é a pregação do Evangelho. Diga aí, pregação do Evangelho. Porque quando esse endemoniado estava endemoniado, ele dava voz para o inferno. Mas quando Jesus o liberta, ele quer ser um dos discípulos de Jesus. Jesus falou, não, você não vai andar comigo, eu vou te mandar agora para Decápolis. E ele começa a pregar o Evangelho nas 5 cidades ali de Decápolis. Escuta o Evangelho, porque todo mundo ali conhecia ele, sabia quem ele era, o que ele era e o que ele se transformou. Olha, eu digo o seguinte, a melhor pregação do Evangelho é a sua vida. Se precisar, você abre a boca. É isso. Prega o Evangelho com a sua vida, com a sua influência, com aquilo que você é. Se precisar, você fala de Jesus aí. Ó, a minha vida é a seguinte, porque eu tenho Jesus. Porque eles vão te perguntar. Aí, beleza, você fala. Dá para entender? Jesus disse, vá todo mundo, prega o Evangelho. Mas veja, Jesus falou também, não vão sem ter o Espírito Santo. Aguarde chegar o Espírito Santo. Foi o que ele disse. Seja cheio do Espírito Santo, porque você, obrigatoriamente, para pregar o Evangelho, você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo não consegue ficar sem falar de Jesus. Hoje de manhã eu vi a Andréia, não sei se a Andréia está aí, a Andréia falando no nosso seminário de evangelismo, falou assim, eu não consigo, eu falei assim, ela sai de casa, foi interessante, e ela pede a Deus, eu quero um contato para falar de Jesus. Ela falou que ela tem mais de 5.000 contatos na lista dela. Todo dia Deus dá um para ela. Todo dia. E você quer ser um agente secreto de Jesus? Ninguém sabe. Oh, não posso me falar que eu sou disfarçado. Então, meu irmão, a realidade é o seguinte, que o sinal mais poderoso que você vai receber é a influência que o Espírito Santo traz sobre a sua vida para você pregar o Evangelho. E o que eu quero que você receba hoje, e que você entenda hoje, nesta noite, é que para algumas coisas você vai ter que batalhar. Algumas coisas você vai ter que dizer não. E outras coisas você vai ter que dizer sim, eu quero, porque é do Senhor para a sua vida. Porque muitos de nossos comportamentos podem estar sendo influenciados por Satanás, por seus demônios, e você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te ensino hoje isso nessa noite para que você possa dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero o céu para a minha vida, mas isso daqui, eu estou tendo discernimento que não vem do Senhor, eu quero que o Senhor afasta isso de mim. Olha, há amigos aqui que precisam ser saídos da sua vida. Há relacionamentos que você precisa tirar da sua vida. Fofoca não é de Deus. Pregação é de Deus. Dá para entender a relação? Nervosismo não é de Deus, mas a paz é de Deus. Você tem que aprender a discernir aquilo que vem do céu, aquilo que vem do inferno. E você dizer, isso eu não aceito. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Rejeita os problemas, rejeita aquilo que vem do inferno na sua vida, qualquer influência na sua casa, na sua vida, na sua família, rejeita no nome de Jesus. Dá para entender? Às vezes, muito raro, eu brigo com a Márcia. Normalmente ela briga comigo. Às vezes. Mas assim, como todo casal, nós estamos 31 anos casados, né, Márcia? Vamos fazer 31 anos casados. Assim, todo conserto nunca é fácil. Essa que é a verdade. Você tem que se sujeitar a pedir perdão, a entender que você às vezes errou. Não é fácil. Mas uma coisa que eu sempre fiz, nunca falei para ela, vou falar agora aqui. Porque quando às vezes, até a gente se consertar, fica um climão. Qualquer casal é isso aqui, fica um climão. E eu oro a Deus, Senhor, não é possível. Não é possível. Porque a Márcia é a mulher da minha vida, minha esposa. São os pastores, dizem, não é possível que o inimigo coloque uma coisa, uma bobeira, né, Márcia? Às vezes é uma bobeira. E às vezes está um desentendimento. Eu rejeito isso no reino espiritual, sabe? Eu rejeito esse sentimento de tristeza. Eu rejeito isso. Mas é batata, dá um tempinho,
a gente está se consertando e está resolvendo e a paz voltou no nosso relacionamento. Meu irmão, a gente precisa ter discernimento para entender, às vezes, que a coisa, às vezes, é o inimigo colocando problemas. Às vezes você está desesperado por causa de dinheiro, porque não sei o quê, chega no problema, você assim, calma. O Senhor disse que Ele vai prosperar, vai te abençoar, vai abrir as portas do céu. Se você está na presença de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, entenda, trabalhe isso com muita assertividade, porque Deus quer fazer milagres na sua vida. Então rejeita aquilo que Satanás vai para te tirar a tua paz, trazer confusão, trazer qualquer situação que não vem do Senhor, e traga a paz de Deus, traga o Espírito Santo de Deus, se aproprie da autoridade que Deus tem dado à sua vida, e você vai viver os melhores tempos da presença de Deus em nome de Jesus. O que acontece, meu irmão, que a Bíblia não é um livro de história que tem histórias. A Bíblia é um livro espiritual que tem códigos espirituais que necessitam ser decifrados pelo Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida. Então o poder da vida cristã está em cada dia, olha, presta atenção nisso. O poder da vida cristã está em cada dia você saber resistir o que é a influência do mal, do diabo, e saber aceitar o que é a influência de Deus sobre a sua vida. Esta é a vida de poder que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero te convidar a você ficar de pé para nós orarmos. Eu já passei meu tempo mesmo, mas não tem problema. Porque se a palavra não confrontar a sua vida, pode estar te enganando. E na verdade o que eu quero com isso é simplesmente que você entenda que você não tem a influência de Satanás. Você tem influência, você tem que aceitar a influência do céu sobre a sua vida. Mas se você está em alguma situação, se viu familiarizado com qualquer situação que a gente comentou rapidamente, não dá nem tempo da gente explorar isso com profundidade. Se alguma coisa você viu que, puxa vida, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado naquilo, eu tenho às vezes deixado alguma coisa entrar na minha vida, no meu casamento, na minha relação, nos meus negócios, na minha família, e hoje eu estou percebendo que Satanás está se aproveitando disso. Eu quero orar pela sua vida, rapidamente, não temos tempo, sai do seu lugar, venha para o altar aqui. Não seja como aquela pessoa que ridicularizou o altar do Senhor. Cuidado que isso também não vem do céu. Isso é para conserto, pode vir. Eu vou orar pela sua vida aqui, porque o altar é local de entrega, é local onde você se coloca na presença de Deus e fala assim, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Sozinho eu tenho falhado, mas com o Senhor eu vou ter vitória. Sai do seu lugar rapidamente que eu vou orar pela sua vida, para nós darmos sequência aqui no nosso culto de hoje. Meu irmão, uma palavra como essa é uma palavra que te dá norte para a sua vida, hein? Dá norte para a sua vida. Nunca mais a gente aceita as coisas do diabo com facilidade. Porque aqui há guerreiros do Senhor, guerreiros que querem viver a vida correta com o Senhor. E hoje nós vamos tirar toda a influência de Satanás, toda a influência que o inimigo vem colocado sorrateiramente. Não pensa que você fala, ai nossa, você está falando que eu tenho. Não, isso aí, o diabo é desgraçado mesmo. Ele vem na surdina. Hoje a gente vai quebrar isso no nome de Jesus. Vem. Há tempo aqui. Estou esperando você vir para a gente orar. Essa música tão linda, eu quero ser. Eu quero ser, meu filho.
você chegou aqui e está se emocionando com tudo que está vindo, e ainda tem mais uma parte para a gente se emocionar junto. Mas olha, agora eu sei, agora quer dizer, pode dizer, eu entendo porque o Espírito Santo me conduziu com uma palavra dessa, que às vezes pode até assustar alguma coisa. Porque se é uma coisa que é real, é o mundo espiritual. A gente está tão focado no mundo natural que esquece do mundo sobrenatural, ou do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é muito maior e mais relevante do que o mundo natural. E o que Satanás quer fazer, o nosso inimigo de alma quer fazer, é fazer com que você se confunda e dê prioridade onde não precisa dar prioridade. Mas olha, o que você precisa, assim como você viu a Sabrina aqui falando, sem esperança, toda a dificuldade que ela teve na sua vida, as lutas, pensou em tirar da sua vida, você vê uma transformação tão grande, que só Jesus pode dar isso. Você viu a Darlane? Nasceu no lar cristão, foi para o mundo espiritual das trevas, voltou para Cristo achando que voltou, se frustrou novamente, porque o que faz o diabo é isso, enganar, achando que cristão não tem problema. Cristão não tem problema, mas com Jesus a gente supera os problemas. Mas ela, coitada, voltou de novo para as trevas. Mas aquele que é de Jesus, Deus nunca deixa lá, Deus vai buscar de novo. Glória a Deus por sua vida, Deus fez na sua vida, que lindo testemunho. Mas talvez só existem duas pessoas na questão espiritual: aquelas que têm Jesus, aquelas que não têm Jesus. Aquelas que têm o céu garantido por causa de Jesus, aquelas que têm o inferno garantido porque não tem Jesus. E quando a gente, desculpa, vamos mudar aqui a frase, às vezes a gente precisa ser direto. E hoje o Senhor está me dando uma ousadia de ser direto com você, porque nós precisamos tomar decisões, e as decisões são do eterno, não são para agora. Então o que Deus está te chamando hoje é que não importa, se você entendeu a mensagem até agora, que não importa qual a condição de que você está antes. Pode ser que você estava igual a Sabrina, perdida aí, sem rumo, sem nada, era mãe solteira, queria até se matar, num desespero. E Deus vem e resgata e traz de volta. Fala, essa aqui é minha, vou buscar. Talvez você é igual a Dalane, uma pessoa que está com tantos desprazeres, com tantos sofrimentos, que acha que Deus não ama mais. Então eu vou para o outro lado. Mas Deus fala assim: não, você é minha, eu vou te buscar. O Senhor hoje está te dando a grande oportunidade de você escolher o lado. É isso. Ou eu sou do céu, ou eu sou do inferno. Ou sou influenciada por Deus, pelo Espírito Santo, ou sou influenciado pelo Satanás e os demônios. Ou eu tenho Jesus no coração, ou eu não tenho Jesus no coração. E eu quero te convidar a você, com um simples gesto, se isso for a sua vontade, que uma coisa que Deus faz, ou que Deus é, Ele é muito educado. Ele só entra em quem abre a porta. E o Senhor nessa noite bate. Eu quero estar junto com você. Eu quero trazer solução para a sua vida. Eu quero abrir as portas de um futuro abençoado. Eu quero fazer tudo novo, recriar as coisas, redirecionar sua vida, sua família, seu futuro. O Senhor está te convidando a fazer parte dessa família celestial, onde Ele muda tudo e você recebe as bênçãos de Deus. Só tem um detalhe: você precisa dizer sim para Jesus. E se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo está falando no seu coração, só levanta a sua mão de uma forma especial, que eu vou orar por você nessa noite, especialmente sobre a sua decisão que você pode tomar hoje de ser eu sou de Jesus, e transformar a sua vida, seu futuro, de uma forma tremenda. Alguém assim dessa situação ouviu a palavra de Deus? Estou vendo aqui, Deus abençoe a sua vida. Vem que o pastor vai orar com você aqui. A transformação desse nome de Jesus. A coisa.
orar, oração de confissão com o casal aqui. O jovem está aqui também, glória a Deus. Há mais alguém? Levante a mão aqui, olha aqui, mais uma pessoa aqui, glória a Deus. De repente você está aí, alguém vai aí orar com você, alguém aí que está na nave, que Deus está te tocando o coração, só levanta a sua mão, um pastor vai chegar aí com você, ou um dos nossos líderes, só levanta a mão, alguém vai orar com você. Há mais alguém? Pode levantar sem problema nenhum. Glória a Deus, vocês vão orar. Quero depois o contato de vocês para ajudar também. Quem está orando, ajude e traz o contato. Agora você que está aqui tomando decisões para a sua vida. Vamos entrar no reino espiritual, vamos lutar por mudança, por transformação, amém? Se você veio aqui, você já entendeu que coisas precisam ser mudadas. Você já entendeu que influências você precisa escolher e mudar. Então vamos orar, igreja, feche seus olhos. A mão no coração, vamos todos colocar a mão no seu coração, porque é um momento de entrega, né? Representa essa entrega que você está fazendo de mudança. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que está teu povo, Senhor. A palavra foi ministrada, Senhor, nesta noite. E cremos plenamente que o Senhor, ó Deus, preparou esse tempo para coisas novas, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, transforma todas as coisas. Pai, toda a influência do inferno, ouça bem, Satanás, toda a influência do inferno que você tem colocado na vida desses que são servos de Deus, hoje você está derrotado, não tem mais autoridade, sai agora no nome de Jesus. Ah, Deus, aqui é um povo que está hoje, nesta noite, se comprometendo a ter uma influência do céu sobre a sua vida. Então, meu Deus, transforma, Senhor, as situações, transforma momentos, que as decisões tomadas agora, neste momento, sejam decisões para a eternidade, Senhor, de mudanças, de comportamento, de influências que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, estamos aqui para dizer, queremos servir ao Senhor, queremos cumprir teus propósitos, queremos estar, Senhor, contigo, cumprindo teus princípios, a tua palavra, e assim colocamos o nosso coração no teu altar, Senhor, dizendo, sim, Senhor, trabalha, faz de novo, Senhor, transforma a nossa vida, Pai, e assim entregamos nossa vida ao Senhor. Deus, essas pessoas que disseram sim para o Senhor também, Deus, que hoje seja o primeiro dia de um começo de uma trajetória sobrenatural, onde o Senhor promete transformação em todas as coisas, Senhor. Vai abençoando, vai dando a tua graça, vai dando o teu poder sobre as vidas deles, trazendo segurança, a confirmação do Senhor sobre as suas vidas, Senhor. Assim louvamos, agradecemos o teu santo nome, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, no nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus, aplauda ao Senhor, que Ele é fiel, que Ele é santo, porque Ele é justo. Glória a Deus.